Olá, pessoal, boa noite. Boa noite a todos que estão aqui. Eu sou o Cauê, diretor de Universidades Públicas da Uni e também faço parte da executiva da Juventude Pátria Livre. Queria agradecer a presença de todos que já estão neste espaço, agradecer a presença dos demais que estão chegando. Queria agradecer também aqui a presença do professor Nilson, da Fatorelli, que vão nos agraciar hoje com esse debate que nós estamos conduzindo para discutir aqui qual é a política dos juros para a construção de um Brasil brasileiro. Então, desde já agradecer a presença de todos. Esse é um debate que tem sido crucial para a gente no próximo período, por isso eu queria avisar a todos aqui, pedir a permissão para gravar esse debate, né? Então, nós estamos gravando, e vamos aqui organizar o nosso debate nesse próximo período. Queria também, novamente, né, já agradecer e apresentar um pouco da nossa dinâmica e dos nossos convidados. Queria agradecer a Maria Lúcia Fatorelli, coordenadora nacional da Auditoria Cidadã da Dívida desde 2000, né, que tem acompanhado esse processo não só no nosso país, mas em outros países, e tem aumentado essa discussão no último período, inclusive realizou uma live recentemente com a presença de algumas pessoas para discutir justamente esse assunto de quem estava certo sobre a questão dos juros, se era o Banco Central ou o presidente Lula. Também membro titular da Comissão Brasileira de Justiça e Paz, da CNBB, e que assessorou a lei da dívida pública na Câmara dos Deputados do Brasil em 2009 e 2010. Queria desde já agradecer muito a presença aqui nesse espaço. Também agradecer a presença do professor Nilson Araújo, pós-doutorado na economia na FEA, né, na USP, na Faculdade de Economia e Administração da USP. Também foi professor visitante sênior da UNILA, a Faculdade de Integração Latino-Americana, também com seus livros na área da economia, desde a economia brasileira contemporânea, Getúlio Lula, até a mais recente, que é o Pensamento Nacional Desenvolvimentista, também um livro lançado recentemente. Então, agradecer muito a presença. E esse debate que nós vamos fazer hoje se faz muito importante, muito essencial, porque o momento político que a gente tem vivido de reconstruir o nosso país nos necessita entender bem do que a gente precisa fazer para conseguir investir mais em educação, investir mais em saúde, investir mais dentro do nosso próprio país e no nosso desenvolvimento. E a gente tem discutido muito no último período que para conseguir reconstruir o país, a gente vai ter que conseguir repor os nossos investimentos, derrubar a PEC 95, mas também é verdade que a política de juros do país pode ajudar ou atrapalhar durante esse próximo período. Então, esse é o intuito do debate. Já queria dizer para vocês que a nossa dinâmica vai ser a exposição dos dois debatedores que estão conosco, depois a gente vai abrir para perguntas, então, a partir de agora, vocês já podem utilizar do chat para fazer as perguntas de vocês, e elas vão ser concentradas aqui pela nossa equipe, que está ajudando na operação dessa atividade. Então, fiquem à vontade. Quem quiser também fazer algum tipo de intervenção ou pergunta de forma síncrona e aqui abrindo a câmera, é só usar a versãozinha da mão e aí deixar a mão levantada porque ela organiza automaticamente a fila, tá bom? E aí eu queria começar aqui então com a Fatorelli com 15 minutos e já pedir desculpa porque para ajudar a controlar o tempo aqui, eu acho que eu posso avisar com 10 e com 14 para a gente poder ter um controle melhor. Então, já queria passar para Maria Lúcia Fatorelli. Bom, boa noite a todas e todos. Muito grata ao Marcos Cauê pelo convite. E, para mim, é uma alegria enorme compartilhar esse debate com o professor Nilson Araújo, a quem eu respeito profundamente, e os estudantes, né? E as estudantes, né? Dizem que qualquer assunto, quando a juventude se interessa, é porque a gente está no caminho certo. Então, Cauê, eu te agradeço, viu, por pautar esse tema, te parabenizo também, porque a nossa juventude tem que estar bem informada, não é?
e a força da juventude é muito grande. Então, o que a gente puder fazer no âmbito da auditoria cidadã para compartilhar os dados, os nossos estudos, a gente está à disposição, viu, Cauê? Pode contar com a gente para apoiá-los, né, com tudo que a gente já vem acumulando ao longo desses 23 anos, né, a Auditoria Cidadã esse ano completa 23 anos de pesquisas, estudos e atuação efetiva, né, prática também. Então, esse tema que você escolheu, a política de juros e a construção de um Brasil brasileiro, né, Juro alto encarece o dinheiro não circula na economia. Então, para falar de construção do país, automaticamente você já tem que falar da questão dos juros. Esse título ele já está bem interligado, bem harmonioso, né? A Auditoria Cidadã vem fazendo esse debate dos juros há anos. Por quê? O juro alto praticado historicamente no Brasil é o maior fator de crescimento da chamada dívida pública. A dívida pública existe em âmbito federal, em âmbito dos estados, dos municípios, e o principal fator de crescimento dessas dívidas todas elas, é exatamente o juro alto. O mais grave ainda, né, que a gente investigou, grande parte dessa chamada dívida pública sequer é dívida. É resultado de mecanismos financeiros gerados, não é, sem contrapartida alguma. Quer dizer, o que é sem contrapartida? O estoque da dívida aumenta, cresce, mas o dinheiro não chega no orçamento. Só para dar um exemplo, né, no caso da dívida dos estados, que todas as pessoas que estão aqui, cada uma está no seu estado, todos os estados têm dívida pública. E a maior parte dessa dívida dos estados não é dívida, é passivo dos bancos estaduais que foi transformado em dívida pública. E que passivo era esse? Em muitos casos, a gente não tem acesso algum a essas informações, é tudo sigiloso. Mas, em alguns casos, a gente conseguiu acessar. Em Alagoas, por exemplo, esse passivo do banco lá, do estado de Alagoas, chamava Produban, que simplesmente transformou em dívida pública, era um passivo devido pelos grandes usineiros do estado, que mandam na política, que mandavam no banco estadual. Eles é que tinham dívida com o banco estadual. O que aconteceu? Aquela dívida privada dos poderosos políticos de Alagoas se transformou em dívida do estado de Alagoas. E um dos estados mais pobres do país está lá, amargando essa dívida, e para pagar essa dívida, sacrifício, teto, cortes, privatizações, contra-reformas. Então, assim, a dívida ilegítima, eu dei só um exemplo, porque a palestra aqui hoje é sobre juros, não é sobre a dívida em si, mas eu queria dar pelo menos um exemplo para que vocês vejam, né, por que o Brasil, tão rico, vive nesse inaceitável cenário de escassez. E os mais prejudicados são os mais jovens e os mais pobres, por falta de oportunidades. Não é? Então, é muito importante a gente fazer esse debate. Então, a dívida, o juro alto, ele está por trás do crescimento explosivo das dívidas públicas, e quando as dívidas públicas crescem, elas passam a ser justificativa para o teto, para a regra fiscal que vem aí, para as privatizações, todas as privatizações feitas desde Collor, desde o governo de Fernando Collor, tiveram a dívida como justificativa. E aí você vai olhar, que dívida? Não tem dívida, é mecanismo e juro alto, tá? Então, é fundamental enfrentar o problema dos juros no Brasil. Além disso, o juro alto afeta toda a economia. As empresas, muitas delas,
não tem como financiar o seu capital de giro, não tem como investir, expandir seus negócios. Muitas que já foram criadas e pegaram empréstimo, não dão conta de pagar, porque o juro se torna tão elevado que o retorno que as empresas têm com seus próprios negócios não são suficientes para pagar as dívidas. E aí começa a bola de neve, acaba vindo a falência, e com a falência vem o quê? O desemprego, não é? A indústria brasileira vem caindo ano a ano. Não é possível ter indústria num país que o juro é tão alto, porque o ciclo produtivo de uma indústria é mais longo e exige muito investimento. Quem vai financiar? Tem que ter galpão, tem que ter maquinário, tecnologia, pessoal, matéria-prima, até que reúne todas essas condições, produz o produto, testa, distribui, vende, até que recebe. Se não tem financiamento, é impossível ter indústria, concordam? É um processo caro, longo, exige investimento, e é isso que está acontecendo no Brasil. Vocês podem pesquisar aí. Desindustrialização no Brasil. É gravíssimo. E o que acontece quando tem desindustrialização? A indústria demanda formação, uma formação mais aprofundada da classe trabalhadora. Paga salários melhores por causa disso. Quando a indústria desaparece, cai a necessidade, a demanda por formação, tecnologia fica atrasada. Então, é prejuízo de todos os lados, não é? Tudo na raiz está o problema do juro alto, que vai minando todo esse processo. O juro alto afeta também as pessoas. Tem uma pesquisa recente da Confederação Nacional do Comércio e Turismo que mostra que cerca de 80% das famílias brasileiras estão endividadas. Por quê? Porque os salários aqui no Brasil são muito baixos, as pessoas não ganham o suficiente para sobreviver. Então, acaba tendo que recorrer a um empréstimo, porque alguma coisa sai da rotina, é um remédio a mais que precisa, é um agasalho, é alguma necessidade para um filho, para um neto, a pessoa acaba se endividando e aí pronto, entra numa bola de neve. Por quê? Paga a mesma dívida várias vezes, o juro aqui no Brasil é abusivamente elevado. Então, vejam bem, nós estamos falando de um assunto que afeta o setor público, com a dívida pública, afeta o setor empresarial, afeta as pessoas, afeta todo mundo. E quem é que ganha com juro alto? Somente o setor financeiro. E de forma parasita, não é? Porque o setor financeiro, ele deveria ser um veículo, não é? Um veículo para viabilizar que aquelas pessoas e empresas que têm poupança possam destinar os recursos para aquelas pessoas e empresas que precisam de empréstimos. Os bancos deveriam fazer essa viabilização, mas as distorções do funcionamento do sistema financeiro aqui no Brasil, principalmente a atuação suicida da política monetária do Banco Central, está travando tudo isso, não é? Nós temos atualmente uma taxa básica de juros que está em 13,75% ao ano. É a mais elevada do planeta Terra. Não tem nenhum país com taxa básica maior do que a brasileira, uma vergonha, pagando juros reais muito acima da inflação. E como é que nós chegamos nessa taxa? Vocês se lembram que na pandemia ela estava 2%. A partir de março de 2021, o Banco Central começou a dizer, a inflação está subindo, precisa subir juros para conter a inflação, mentindo descaradamente para a população brasileira. Por que eu falo isso? Porque, de fato, estávamos tendo inflação, porém,
O que provoca inflação no Brasil? É o aumento do preço de combustíveis, aumento do preço de combustíveis. Por quê? Se nós temos petróleo e temos Petrobras. Por causa da política de preços adotada pela Petrobras desde 2016. Uma política de paridade com importação. O que significa isso? Pagamos o preço como se estivéssemos importando 100% do combustível consumido aqui. Como se nós não produzíssemos aqui uma gota de combustível. Gente, isso é mentira. E por que fizeram isso? Para dar igualdade de competitividade para as estrangeiras que vendem seu petróleo aqui, seu combustível aqui. A Texaco, a Shell. Olha que absurdo. Priorizando essa benesse para as petroleiras estrangeiras em detrimento de todo o povo brasileiro. Porque não é só quem tem carro que está sofrendo com esse aumento de combustível, não. O aumento de combustível afeta simplesmente todos os preços da economia. Não só por causa do frete, como por conta dos custos das empresas com transporte e o insumo, né? O petróleo, ele é insumo em inúmeras mercadorias, inúmeros produtos. Então, por causa desse preço absurdo adotado lá pelo governo golpista de Michel Temer, e até hoje ninguém teve coragem de mexer nesse preço de paridade de importação, é que os combustíveis são caríssimos no Brasil. Depois vocês podem consultar artigos no site da AEPET, Associação de Engenheiros da Petrobras, porque é fundamental que a juventude compreenda o que de fato está acontecendo com a questão do petróleo no Brasil. É um site excelente, tem artigos muito bem fundamentados que vocês podem conhecer. Então, a inflação tem sido provocada pelo aumento do preço de combustíveis de forma fabricada, por esse PPI lá, pelo preço de paridade de importação, também pelo aumento de preço de energia elétrica, principalmente antes da privatização da Eletrobras. Houve uma alta no preço de energia exatamente para empurrar a privatização, e aumento de preço de alimentos, devido a graves erros de política agrícola e agrária, que priorizam o grande agrobusiness de exportação, em vez de priorizar a agricultura familiar, próxima dos centros urbanos, etc. Então, veja bem, o que provoca inflação no Brasil? Alimento, combustível, energia. Aí vem o Banco Central e fala, tem que subir juros para controlar a inflação. Olha que mentira. Eu pergunto a vocês, subir juro vai diminuir o preço do combustível, da energia, da comida? Claro que não, não tem nada a ver. Subir juros só serve para controlar a inflação quando a inflação é provocada por um super excesso de demanda que só acontece quando todo mundo está abarrotado de dinheiro e, além de estar abarrotado de dinheiro, está com vontade de consumir. Tecnicamente, propensão a consumir. Todo mundo está querendo comprar, comprar, comprar. Somente nessa circunstância é que subir juros serve para conter a inflação. Eu pergunto a vocês, isso está acontecendo aqui no Brasil? Algo parecido com isso está acontecendo aqui no Brasil? O nosso povo não tem dinheiro nem para comprar comida, está todo mundo endividado. Então, é um absurdo o Banco Central elevar juros mentindo para a população, porque subir juros dessa forma não serve para controlar o tipo de inflação que a gente tem aqui. Nesse minuto que me resta, eu queria fazer a propaganda da iniciativa da Auditoria Cidadã, iniciativa concreta em relação a isso. Nós reunimos várias entidades da sociedade civil, preparamos uma proposta legislativa para limitar juros no Brasil em lei. Nós entendemos que o limite tem que estar previsto em lei. Lá fora, o juro é baixo, não é porque os bancos são bonzinhos, não. É porque lá tem limite, tem lei. Na Itália, o limite é 12%, acima disso é usura e da cadeia.
Nossa proposta legislativa foi acatada na Comissão de Legislação Participativa, foi transformada em projeto de lei, PLP 104 de 2022. Lá na página da Auditoria Cidadã, auditoriacidadã.org.br, tem um card que vocês podem clicar nesse card e acessar diretamente a enquete oficial da Câmara dos Deputados. É muito importante que nós tenhamos lá milhares e milhares e milhares de votações a favor desse projeto. Qualquer pessoa pode votar, a única coisa que eles pedem é que a pessoa se identifique, claro, para evitar mau uso e da mesma pessoa ficar lá votando 1000 vezes, perderia credibilidade. Então, é muito fácil. Tem também uma outra ferramenta que, com um clique, você envia mensagem para todos os deputados e deputadas para criar uma frente parlamentar, para impulsionar esse projeto de lei do limite dos juros e impulsionar a auditoria da dívida com participação social. Todos vocês vão poder participar. A Uni vai poder participar, viu? Então, é muito importante que vocês nos ajudem, né? Clicando lá. Porque se chegar lá meia dúzia de mensagens, não vai fazer diferença nenhuma. Mas se chegar milhares e milhares, vai fazer diferença. Então, eu paro por aqui para obedecer o tempo e fico à disposição depois para as perguntas. Muito grata. Eu quem agradeço. O pessoal da equipe já mandou aqui o nosso link, o link que você indicou, né? Eu vou só projetar a tela para que todo mundo consiga ver também. É bem simples, depois que você está no site, logo aqui já tem a campanha pelo limite dos juros, e a gente já consegue acompanhar direitinho como faz para poder se movimentar, como faz para votar, tudo isso a gente consegue ver por aqui, tá bom? Então, só clicarem aqui no link que a gente mandou. Falando dessa parte de link também, já vou aproveitar para dizer que a todos os que estão participando dessa atividade vão precisar do certificado de horas, a nossa equipe também vai mandar agora a lista de presença para que todos assinem, tá bom? Para que tenham as horas complementares desse debate. Queria agradecer muito, o Fatorelli, é muito bom sempre ouvir e entender, né? Porque essa é a discussão, não, mas os juros controlam a inflação, até controla, mas qual a inflação? Não a que a gente vive. A gente vive uma inflação totalmente contrária do que a juros quer controlar. Então, é óbvio que a gente nunca vai conseguir combater essa inflação dessa forma e poder discutir tudo isso a ponto de daqui a pouco ter um próprio congresso da Uni, onde vai se debater uma série de coisas e com manifestação convocada para o mesmo dia da reunião do Copom, é muito essencial. Mas, sem mais delongas, eu já quero passar para o professor Nilson. Em seguida, a gente também já abre para as perguntas e relembrar, quem quiser fazer pergunta ou intervenção, pode tanto usar a mãozinha quanto escrever pelo site, pelo chat. Professor, não esquece de abrir o microfone no celular, tá bom? Abriu? Abriu, professor. Boa noite a todos e a todas que nos acompanham nessa jornada. Eu estou chamando de jornada porque eu acho que para poder derrubar os juros para o patamar que seja compatível com o desenvolvimento, tem que ter uma verdadeira jornada cívica no país. E já vou mostrar por quê. Quero parabenizar o Cauê pela iniciativa e agradecer pelo convite. E, para mim, é da maior satisfação compartilhar essa mesa com a Maria Lúcia. Eu admiro muito, acompanho todo o seu trabalho de decifrar, a verdadeira obsessão para decifrar os segredos da dívida. Né? Eu vou mostrar que boa parte dela não é devida. Eu acompanho toda a sua trajetória e, para mim, é a maior satisfação estar aqui com você. E a satisfação maior porque você já falou tudo, não deixou nada para falar. Pode ficar tranquilo que você já falou tudo que devia falar. Mas vamos falar alguma coisa para acrescentar. Em primeiro lugar, é o seguinte: eu acho que o juro alto se tornou o principal entrave, o principal obstáculo
ao processo de recuperação da economia como um dos meios da reconstrução nacional. É o principal obstáculo. E eu vou mostrar por quê. Os juros, né, conforme disse a Maria Lúcia, no Brasil, os juros básicos, a taxa de juros praticada pelo Banco Central, que nós chamamos de Selic, né, nem só cresceu rapidamente, se saiu de 2% para 3,75%, como se atingiram a maior taxa do mundo. O Brasil é o campeão mundial de taxa de juros básicos. Em termos reais, a taxa de juros nossa é em torno de 8%. A maior parte do mundo está em 0%, um pouco acima de zero. Nossa é 8%. E o impacto já começou a se fazer sentir. A economia no trimestre passado, no último trimestre do ano passado, já desacelerou, já caiu, o PIB já caiu, e tudo indica que nesse primeiro trimestre também vai estar caindo. Dois trimestres de retração da economia é caracterizado como recessão. Eu tinha dito numa entrevista que eu fiz alguns meses atrás no HP, que do jeito que a economia vivia no governo Bolsonaro, a tendência era o Lula assumir a economia no momento em que a economia estivesse em retração, que é o que está ocorrendo. Isso torna mais importante ainda a questão da taxa de juros. A taxa de juros impacta a economia por várias formas, conforme já colocou a Maria Lúcia, né? Ela impacta porque inviabiliza o investimento público, na medida que enche o Estado de dívidas, porque a dívida cresce pela elevação da taxa de juros, e isso inviabiliza o investimento público. E o investimento público em qualquer economia, seja a economia socialista, a economia capitalista, é alavancado pelo Estado. O que o investimento público o investimento é o que alavanca o conjunto do investimento privado. Por quê? Porque durante uma crise, o capital privado não vai investir. Porque se juntar, principalmente, ele não vai investir. Porque não está vendo horizonte imediato. Então, para poder a economia ser relançada, tem que o Estado iniciar o investimento. E se o Estado está altamente endividado, com encargos financeiros muito elevados, não sobra dinheiro para fazer investimento. Então, primeiro, afeta o Estado. Segundo, afeta as empresas, conforme diz a Maria Lúcia. As empresas no Brasil hoje estão sobrecarregadas de dívida. Há quem diga que a próxima crise no Brasil, se a taxa de juros não for revertida, vai se dar no setor empresarial, porque está sobrecarregado de dívida e administrar dívida com juros altos é praticamente impossível, porque a empresa não tem lucro para poder administrar essa dívida. Então, as empresas estão altamente endividadas, as famílias estão altamente endividadas pela elevação da taxa de juros, está uma taxa de juros elevada. Inviabiliza o investimento público, inviabiliza o investimento privado. E também bloqueia a capacidade de consumo das pessoas, porque as pessoas estão endividadas, a Maria Lúcia deu o dado, as pessoas estão endividadas, então bloqueia a capacidade. E o resultado é a crise. O resultado é a retração da economia e, como consequência, o aumento do desemprego. Agora, por que os juros do Brasil cresceram tanto alto? A Maria Lúcia também já colocou isso bem. Eles alegam o quê? Eles alegam que a inflação cresceu e que por isso tem que elevar a taxa de juros como forma de retrair o consumo, como forma de retrair a demanda e, consequentemente, pressionar os preços para baixo. Eu digo isso, que tem conter a demanda. Bem, a Ana Lúcia colocou muito bem, a inflação que está ocorrendo no Brasil não é inflação de demanda. E mesmo se fosse demanda, eu acho que a taxa de juros não é o melhor remédio. Esse é o remédio que mata a vaca ao matar o berne, que é um remédio que pode combater a inflação, mas gera recessão, gera desemprego. Então, tem outros caminhos, mesmo se a inflação fosse demanda. E, no caso, claramente não é. Não é um só analista da economia brasileira sério que diga que a inflação no Brasil é causada pela demanda. Porque está claro, está evidente. Primeiro,
a Maria já colocou, o preço dos combustíveis. Né? O Brasil produz, o Brasil é autossuficiente de petróleo. É autossuficiente de petróleo. E aí o que é que ocorre? Ele também já era autossuficiente em refino. Já era autossuficiente, tinha que talvez trocar algumas coisas com o óleo mais pesado de fora, mas era autossuficiente em refino. Eles desmontaram a refinaria, vendendo a preço de banana, acabaram de vender uma para o Emirados Árabes. Tá. Então, desmontaram o setor de refino da Petrobras. E aí o que é que ocorre? A Petrobras exporta uma parcela do petróleo bruto e importa o combustível lá de fora. E isso aí para ajudar. E a partir daí, define que o preço que vai regular o preço é o preço internacional. O preço internacional está sujeito à evolução dos preços mesmo e sujeito ao câmbio. Então, você define que um dos principais setores da economia, que dele depende do outro, tem seu preço definido lá fora. E coloca, apesar de importar só uma parcela do combustível, coloca o conjunto do preço condicionado pelo câmbio e pela elevação dos preços internacionais. Pela evolução dos preços internacionais. Isso é uma vulnerabilidade muito grande. Isso é feito não só para atender as demais transnacionais que estão aqui instaladas, mas para atender os acionistas privados da Petrobras. Os acionistas que o Fernando Henrique vendeu lá na época, acho que 31% das ações da Petrobras no mercado de Nova York, depois compraram mais. Então, esses acionistas, o pessoal fala com os acionistas, mas basicamente acionistas estrangeiros. Eles querem uma atividade cada vez mais elevada, e por isso se pratica, não é à toa que junto com a prática com essa prática de preço, ocorre uma distribuição de dividendos para os acionistas que nunca ocorreu na história. A Petrobras, ao invés de reservar recursos para investimento, coloca na mão dos acionistas. Então, isso aí tem como resolver. Tem como resolver sem mexer com os juros. O que é que os juros tem a ver com isso? Tem como resolver equacionando o Lula já falou bem, abrasileirando o preço do combustível. O que é brasileirar? Que a maior parte do combustível que o Brasil utiliza é produzido internamente. Se você produzir internamente, por que o conjunto do preço tem que ser condicionado pela relação externa? Em segundo lugar, a energia, a Maria Lúcia já colocou bem, na energia tem outro componente, que é o seguinte, o preço da energia de Itaipu, ele é estabelecido em dólar, pelos acordos que foram feitos na época da instalação. E aí, estabelecido em dólar, evolui de acordo com o dólar. E aí tem um peso importante a Itaipu no abastecimento de energia do Brasil, também condicionando a energia dos outros estados. E o negócio das commodities, das matérias-primas, dos produtos exportados, o que ocorre? Se vende internamente, tem o mesmo preço internacional. Então, se a linha internacional aumenta a demanda de alimentos, de matéria-prima, e, consequentemente, aumenta o preço em dólar, automaticamente esse preço é repassado para o consumidor interno. Por que lógica é essa? Por que você faz repassar para o consumidor interno? O preço interno tem que ser condicionado pelas condições internas. Então, e como é que resolve isso? Isso também tem como resolver. O Estado, na época da safra, garantir a compra de alimentos do pequeno e médio produtor rural. Se ele, na época da safra, faz isso, ele mantém o preço, e na época de safra, ele desola. O governo sempre fez isso no Brasil, as chamadas compras governamentais para fazer estoques reguladores. Sempre fez isso e deixou de fazer por muitos anos. Inclusive o Guedes fechou vários armazéns
vendeu uma parte e fechou outra armazém onde se armazenava esse produto que o governo comprava. Então, tem como refazer isso, refazer os armazéns, recomprando e tal. Então, está claro, o juro alto não tem nada a ver com isso. Por que o juro alto aumenta? Por que o juro aumenta? Ele sempre usa esse pretexto para poder convencer as pessoas. Mas por que o juro aumenta? E existe uma simbiose entre a oligarquia financeira e os dirigentes do Banco Central, que não é de agora, já vem de antes. Que quem define a taxa de juros não é o Banco Central. Todo mundo acha que quem define a taxa de juros é o Copom, que é o Comitê de Política Monetária, que é composto pela diretoria do Banco Central. Então, ele serve a cada 45 dias e depende da taxa de juros. Mas não é, ele está apenas referendando a taxa de juros que os seus amos oligarcas financeiros já estabeleceram como? Legalmente, que antes era feito por baixo do pano. Agora, para legalmente, o que é fazer legalmente? É feita uma pesquisa pelo Banco Central, semanal, você vai ter pesquisa qual, onde cento e poucos executivos financeiros dizem qual seria a taxa de juros em tal época, qual seria a taxa de inflação, qual seria o PIB em tal época. Então, ele dá um recado ali, a taxa de juros que nós queremos estabelecer seja essa. A SEC, lá ligada ao Banco Central, termina cumprindo isso. Então, eu vi uma colocação de um economista agora essa semana, que diz o seguinte: a verdadeira luta de classe no Brasil não é hoje entre capital e trabalho, é entre, de um lado, o trabalhador, o povo, o empresariado produtivo, e essa camada de oligarquia financeira que vive de renda, vive de juros. Isso é verdade. Isso significa que tem proporção de a maioria da nação contra esse núcleo que está no setor financeiro que domina o Banco Central. Aí se diz, o Banco Central tem que ser autônomo. O Banco Central nunca foi dependente do governo, apesar de parecer. Foi dependente do sistema financeiro. E essa ligeira dependência em relação ao governo foi eliminada com a lei da autonomia. A autonomia fez o Banco Central ficar dependente só do sistema financeiro, sem nenhum controle público, só do sistema financeiro. E essa autonomia do Banco Central dificulta a queda da taxa de juros. Quanto mais autonomia em relação ao Estado, mais dependente em relação aos especuladores, a esses oligarcas financeiros, e, consequentemente, mais vai ser difícil baixar a taxa de juros. Daí que eu acho que o pessoal criticou o Lula, porque o fato do Lula ter questionado o presidente do Banco Central. É o seguinte: nós não temos um Zé de Alencar agora, para poder criticar a política do Banco Central. Então, o que o Lula faça isso, está muito bem que ele faça. Ele tem compromisso com o crescimento da economia, ele tem esse compromisso, não é só porque alguém falou para ele que a economia deve crescer, porque está enraizado nele, está na casa dele. Ele já viu duas experiências com o presidente da República, e ele não quer viver uma terceira experiência e que não dê certo. E para poder dar certo, tem que fazer a economia voltar a crescer. Então, virou uma verdadeira obsessão para o Lula fazer a economia voltar a crescer. E para a economia voltar a crescer, é impossível, com essas taxas de juros tão altas, bancadas pelo Banco Central Autônomo. Então, ainda tem algum tempinho? Pode concluir, professor, dá tempo do senhor concluir. Deu tempo, mas o senhor pode concluir. Então, só uma colocação mais. Derrubar o juros, como eu falei, é fundamental para a reconstrução econômica. Eu acho que tem duas questões importantes aí que tem que ser encaminhadas. Uma, derrubar os juros. E para isso, se for necessário ter alguma atitude mais madura em relação ao presidente do Banco Central, acho tudo bem. Segundo, lançar um programa de obras de garantia da reindustrialização arrojado, porque a economia está tendendo para a recessão.
e foi bastante debilitado. Então, você tem que reconstruir muita coisa. O programa arrojado, e dinheiro para isso onde é que está? O dinheiro, pela queda da taxa de juros, já vai arranjar dinheiro para isso. Em segundo lugar, as desonerações fiscais. Tem seguro na FISC, para 150 bilhões de dólares por ano, de reais por ano, isenção fiscal. Isenção fiscal, inclusive de grandes empresas, que não precisa de isenção fiscal. Se o segundo na FISC, só 150 bilhões seria necessário. Então, tem 300 bilhões de reais a mais, que está sendo doado para as empresas que nem emprego ela gera. Então, tu tem que captar a parte dos recursos. Mas não adianta nada captar recursos daí. Captar recursos da taxação de dividendos distribuídos. Captar recursos a partir da Petrobras. A partir da Petrobras. Não adianta conseguir esse recurso se o juro leva tudo. Então, ao mesmo tempo que se consegue esse recurso, tem que simultaneamente praticar uma taxa de juros que seja compatível com a retomada do crescimento econômico e que seja compatível com os países que têm dimensão semelhante à brasileira. Bem, então era isso, muito obrigado. Então, vamos ao debate. Muito obrigado, professor. A gente está começando a receber aqui as primeiras perguntas. O pessoal da operação que está começando a centralizar. A ideia é que a gente faça 3 perguntas e depois volte para que vocês possam responder. Aí a gente não vai trabalhar com limite de tempo, tudo bem? Pode responder conforme a necessidade. E relembrando que quem quiser participar, levantando a mão ou mandando as perguntas aqui pelo chat também, podem se sentir à vontade. Eu já tenho um conjunto de perguntas, então eu vou dar uma mesclada aqui, né, entre elas, para poder ver como a gente consegue mexer um pouquinho. Eu li recentemente essa discussão um pouco da diferença entre o rentor e o investidor, né? Então, o que ele significa para dentro do nosso país e por que a política de juros alta também é um problema para o investidor, porque vale mais a pena ele ser um rentista, perdão. Então, eu queria entender um pouco melhor o que é essa história do rentista e por que vale mais a pena ser esse rentista numa situação de juros altos. A segunda coisa que eu queria entender, a gente sempre fala que os banqueiros lucram muito com os juros altos de uma dívida pública, e aí acho que a Fatorelli explicou um pouquinho lá o caso de Alagoas, mas acho que era uma coisa que eu queria entender um pouco melhor como funciona, e já mesclando com uma pergunta aqui também das dúvidas, que vem anterior aos juros, mas está ligado a ele. Então, que é por que existe a dívida pública e se existe alguma forma de liquidar de uma vez por todas a dívida pública que o Brasil paga. Aí eu vou começar com a Fatorelli, em seguida o professor Nilson, tá bom? Tá ótimo. Eu vou começar pela última aí, porque, como você falou muito bem, ela está anterior aos juros, né? Por que existe dívida pública? Gente, todos os estados, quando eu falo estado, eu estou falando governo federal, governos estaduais, municipais, todos os governos, em todas as instâncias, eles têm autorização legal para endividar. E vou falar para vocês, se a dívida for contratada regularmente, com juro baixo, se ela for destinada para investimento público, essa dívida não é problema. Vou dar o exemplo do caso do Japão. O Japão tem dívida superior a 200% do seu PIB. Tem uma dívida gigante. Mas por que a dívida lá não é um problema? Porque eles são um país muito sério, se endividam para fazer investimentos. Haja visto o desenvolvimento socioeconômico do Japão, um país localizado primeiro uma ilha, né? Uma ilha isolada, no meio do oceano, com um clima horroroso, com todas as intempéries climáticas que vocês podem imaginar, e olha o desenvolvimento socioeconômico do Japão. Por quê? Eles se endividam a juro
praticamente zero, a vida toda. Ou negativo. O que é negativo? Quando eles têm inflação, eles não cobrem inflação como o Brasil faz. Aqui no Brasil tem essa mentalidade de que o juro tem que cobrir a inflação. A inflação está 6, o juro eles botam em 14 para gerar uma gordura de rendimento. Então, você vê que a dívida em si, ela pode não ser um problema, se ela tem um custo baixo, se ela é contratada de forma transparente e se ela é destinada para investimento. Porque quando ela é destinada para investimento, ela gera emprego, gera renda, o dinheiro circula, todas essas operações geram... geram arrecadação de tributos para o Estado, e o Estado tem como pagar a dívida. Então, qual é o problema do Brasil? Primeiro, dívidas sem contrapartida. Aí, para explicar isso, daria quase outra exposição, mas eu vou resumir bem, só para não deixar no ar. Eu já dei um exemplo de dívidas sem contrapartida no caso dos estados. A transformação de passivo dos bancos estaduais em dívida pública. O que aconteceu quando fizeram isso? A dívida dos estados subiu, mas o dinheiro não entrou para os cofres públicos. Aí, gente, a gente tem um processo completamente insustentável, porque o Estado assume uma obrigação, mas ele não recebeu nada, ele não pode fazer investimento com aquilo. E sobre esse estoque, maior juro do mundo. Daí que vem a escassez imposta pela dívida. Como é que vai pagar essa dívida, se ela não gera investimento e renda? Vai ter que fazer sacrifício social, vai ter que cortar gasto, contra-reforma, privatizar patrimônio. Vocês estão vendo o modelo? Por isso que eu criei o termo sistema da dívida. Ao mesmo tempo, para caracterizar essa ausência de contrapartida, então, para distinguir o que é dívida e o que é sistema da dívida. E o sistema da dívida, ele se relaciona com todo o modelo econômico, porque quando a dívida é gerada dessa forma, ela passa a exigir as privatizações, a venda de patrimônio, etc, etc. Então, no âmbito federal, vou dar exemplo de um mecanismo só, para não cansar vocês. Vocês já ouviram falar da Bolsa Banqueiro? Alguém já viu palestra da Auditoria Cidadã sobre a Bolsa Banqueiro? A gente colocou esse nome de Bolsa Banqueiro, uma remuneração diária que o Banco Central paga aos bancos. É uma doação, igual uma bolsa. A Bolsa Família não é uma doação para famílias super carentes? A Bolsa Banqueira é uma doação do governo para os bancos. Como é que funciona isso? Todo mundo aí deve ter conta bancária, né? Hoje em dia, todo mundo tem conta bancária, todas as empresas têm conta bancária, todo o setor público tem conta bancária. O dinheiro das pessoas, das empresas, dos órgãos públicos fica nos bancos. E o papel dos bancos deveria ser retornar esse dinheiro para a sociedade, a juro baixo, para que a sociedade tenha como investir, fazer negócios, o dinheiro possa circular na economia. O que acontece aqui no Brasil? Todo esse dinheiro que está depositado nos bancos, os bancos só não podem emprestar um pedacinho, que é o chamado depósito compulsório, é obrigatório. Eles têm que reservar um pequeno montante de todo esse caixa que eles têm. Todo o resto a gente chama de sobra de caixa. Essa sobra de caixa deveria retornar para a sociedade. A juro baixo, concordam? Esse é o papel dos bancos. O que acontece aqui no Brasil? Os bancos depositam essa bolada lá no Banco Central. E o Banco Central paga juro diariamente aos bancos.
Com que dinheiro que o Banco Central paga esse juro? Com dinheiro que o Tesouro Nacional doa para o Banco Central. Então, pessoal, enquanto não acabar a Bolsa Banqueiro, o juro de mercado não vai cair. Por que que lá na Alemanha, na Itália, na Espanha, os bancos emprestam crédito imobiliário a 0,5% ao ano? Por que que eles aceitam emprestar a 0,5% de juros ao ano? Porque se eles não emprestarem a 0,5%, eles não vão ganhar nada. Eles vão ficar com o dinheiro mofando na gaveta. Aqui no Brasil, por que que os bancos vão emprestar juro baixo se eles recebem diariamente do Banco Central o pagamento de juros Selic, atualmente quase 14%, sobre um dinheiro que sequer pertence a eles, é dinheiro da sociedade. É fundamental que vocês, jovens, conheçam essa operação, essa Bolsa Banqueiro, para repudiá-la, porque só essa operação ela é responsável por cerca de 2 trilhões da dívida interna federal. 2 trilhões da dívida. São títulos doados pelo Tesouro ao Banco Central para ele poder fazer essa operação. Então, 2 trilhões da dívida está aí nessa Bolsa Banqueira. Enquanto tiver essa operação, o rombo das contas públicas. Ano passado, o Banco Central gastou 188 bilhões para pagar juro para banco. 188 bilhões. Isso está num artigo, depois vocês podem acessar, recentíssimo, publicado pelo Monitor Mercantil. O Banco Central gerou prejuízo de 300 bilhões, apesar do Tesouro Nacional ter doado 212 bilhões para ele. Então, gente, o problema do Brasil hoje, principal, está no Banco Central. Está na política monetária do Banco Central, que além de juro alto, ainda tem essa Bolsa Banqueiro. Parasita. O que justifica remunerar, pagar juro ao Banco Central sobre um dinheiro que se... Desculpa, pagar juro aos bancos pelo Banco Central por um dinheiro que sequer pertence aos bancos. É um dinheiro da sociedade que está depositado lá. Não tem lógica. Então, com isso eu já respondi a segunda pergunta, que é o lucro dos bancos. De onde vem o lucro dos bancos? Mesmo em momentos em que a economia está em recessão. Vem desses mecanismos que geram dívida pública, o dinheiro vaza para os bancos e da Bolsa Banqueiro. Tá? Olha aí, é o sistema da dívida operando. E a questão do rentista investidor, o investidor sempre foi considerado aquele que investe na economia real, na economia produtiva. Então, o investidor abre uma empresa, vai gerar empregos, vai produzir produtos ou serviços para a sociedade. Esse é o considerado investidor. O rentista é aquele que aplica em papéis financeiros. Ou aplica em títulos da dívida ou em juros. Esse é o rentista, ele só quer ganhar juro, ele não quer trabalhar, ele não quer gerar emprego, ele não quer correr riscos. Qual o problema do Brasil? O juro ofertado é tão alto, quase 14%, gente, a taxa básica, que até aquele investidor que está disposto a ter um negócio, ele não é bobo, ele vai fazer conta. Ele vai falar, peraí, se eu tenho 1 milhão para investir, se eu abrir um negócio, qual que vai ser o meu retorno sobre esse investimento? Eu vou conseguir ter esse retorno que o juro me dá ali com certeza? Ele vai pensar no que ele vai enfrentar de legislação trabalhista, de pagamento de impostos, os riscos, né? Porque a produção pode dar certo, pode não dar. Então, olha só
como o juro alto acaba até empurrando pessoas bem intencionadas, investidores que vão movimentar a economia, que têm dinheiro para isso e poderiam movimentar a economia, o juro alto acaba atraindo essas pessoas para o rentismo, acomodando. E aí essas pessoas deixam de investir na economia, deixam de gerar emprego e renda, deixam de produzir bens e serviços para a sociedade. Então, gente, juro alto, eu concordo com todos os pontos também que o professor Nilson trouxe, não tem nada de positivo com a questão do juro alto, e o que o Banco Central está fazendo é um verdadeiro suicídio econômico. Essa palavra suicídio está num livro do Piketty, eu tenho ele aqui, ó, É Possível Salvar a Europa? Nesse livro, em determinado ponto, o Piketty fala, seria um suicídio o Banco Central não irrigar a economia de dinheiro e não aplicar juro baixo. Seria um suicídio. O que o Banco Central do Brasil tem feito? Enxugado, né? Porque quando ele aceita que os bancos depositem a sobra de caixa lá, o que ele está fazendo? Enxugando a moeda da economia. Ele está esterilizando esse volume de moeda que atualmente está em 1,6 trilhão de reais. Um absurdo. Isso gera uma escassez de moeda, faz o juro de mercado explodir, é um verdadeiro suicídio econômico, tá? Então, é preciso a gente popularizar isso para que as pessoas possam pressionar nas redes sociais, em todas as campanhas, né, que a gente lança. Nós temos também aí uma demanda por uma CPI do Banco Central. Por quê? Ele mentiu para a população para elevar o juro, errou aí no fluxo cambial, vocês viram? Erro de 1 bilhão por mês de dólares, apurou um prejuízo de quase 300 bilhões, e aplica essa bolsa banqueiro, gasta centenas de bilhões para remunerar banco. Isso tudo tem que ser questionado, né? Então, a nossa proposta também é uma CPI, uma investigação do Banco Central. E aí, enquanto a gente não consegue CPI, pressionar, por exemplo, ele vai ser ouvido em audiência lá no Senado. A gente já está preparando um documento com perguntas para enviar para senadores para pressioná-lo lá, né? E vai ser muito importante, né? Por exemplo, se estudantes, se a Uni pega essas perguntas e viraliza isso no meio da juventude, entendeu? Muito importante, porque isso aí é uma maneira de popularizar o conhecimento de onde é que está o rombo das contas públicas. Com a riqueza que existe aqui no Brasil, era para a gente estar em outro patamar. Nós estamos vivendo no avesso do país que deveríamos estar. E a política monetária do Banco Central tem uma culpa enorme nessa penúria em que nos encontramos. É isso, gente. Professor, a gente desligou aqui o seu microfone. Queria saber se o senhor quer complementar a Maria Lúcia Fatorelli, ou se o senhor quer que eu vou para a próxima rodada de perguntas, o que o senhor prefere. Precisa ligar o microfone, está desligado de novo, professor. Clica na... Isso, deve estar aparecendo aí um pontinho vermelho do microfone. Aí, abriu, professor. Bem, mais uma vez, a Maria Lúcia deu a resposta completa, né? Eu estou de pleno acordo com tudo que você falou, é isso mesmo, né? Só queria acrescentar umas 2 ou 3 coisas, né? Uma primeira, a taxa de juros do Brasil está tão alta que até o setor da FEBRABAN, que é a Federação dos Bancos, estão questionando a taxa dessa dimensão. Por que eles estão questionando? Porque eles viraram bozinho? Não, porque você sabe que as empresas estão altamente endividadas, que pode quebrar, e se as empresas começarem a quebrar, vai permitir deles. E vão terminar quebrando também. Isso que ocorreu com esse pequeno banco lá dos Estados Unidos,
tem a ver com isso. Eu não estou dizendo que já vai generalizar o que ocorreu com o Banco do Vale do Silício, mas o que ocorreu tem muito a ver com o juro alto e as empresas startups que tomavam empréstimo lá deixaram de tomar e passaram a tirar seus recursos. Uma segunda coisa, o sistema capitalista ele é movido a crédito. Se não houvesse crédito capitalista, ele estaria lá na antiguidade ainda, não teria desenvolvido. Porque o crédito em si, ele move a economia. Aquele que tem dinheiro excedente que não quer investir através do sistema financeiro repassa para quem não tem, e aí a economia anda. Mas nem só a economia privada, também o Estado. O Estado tem que antecipar investimentos futuros. E para poder antecipar, tem que tomar um empréstimo hoje e depois paga. O que a Maria nos falou acerca da contrapartida. Se você tem um dinheiro emprestado, mas investe, essa dívida é saudável, é equacionável. A dívida não é mal por si só. O ruim quando ela se acelera demais, por razão interna ela mesma. Porque, como é que a dívida brasileira se acelerou? A Maria Lúcia colocou bem na fala anterior. Isso ocorreu porque os juros são elevados. O principal componente de expansão da dívida não é o gasto público, não é o excesso de gasto do governo, mas sim o excesso de gasto com o sistema financeiro, incluindo a Bolsa Banqueira, que fala a Maria Lúcia. Se tem como pagar. Eu acho que a dívida não é para ser paga, para ser administrada. Já disse o deputado lá atrás. Não é necessariamente você tem que pagar a dívida, você tem que ir administrando a dívida. E a melhor maneira de administrar é colocar o juro baixo, porque aí a dívida não cresce movido pelo próprio juro. E tem mais. A nossa dívida hoje pública é basicamente interna, basicamente em real. Tem dívida lá fora, tem dívida de registrar, tem capital especulativo que entra aqui, que forma uma espécie de dívida, tem lá fora, mas nós temos um volume de reserva razoável, de 350 bilhões de dólares mais ou menos. Então, a dívida externa, por enquanto, não está pressionando a dívida externa. O que está pressionando é a dívida pública interna, e é toda em moeda. Moeda nacional. Como é que o Collor diminuiu a dívida no período dele? No período não, nos 2 primeiros anos de diminuir a dívida. Porque com aquele congelamento que ele fez, ele começou a emitir moeda para comprar dívida. Emitir moeda. O pessoal não pode emitir moeda. Depende de que circunstância. Se a economia está a plena carga, se você emitir moeda, pode gerar inflação. Mas se a economia está com capacidade ociosa, você emite moeda e injeta na economia e a economia volta a crescer. Eu estou dizendo que tem que fazer isso agora, que o Paulo fez. Eu estou dizendo que é possível você comprar dívida e emitir moeda. Desde a vez que a economia seja capacidade ociosa. Era isso. Muito obrigado, professor. Eu tinha visto que o Vinícius Silva tinha levantado a mão. Eu não sei se ele ainda quer fazer a intervenção, se ele levantou a mão sem querer. Pode falar, Vinícius. Opa, tranquilo. Perdão por qualquer barulho que venha aparecer, porque eu não estou numa situação, tipo, o escritório não está tão favorável aqui. E perdão se eu citar alguma coisa na pergunta que já tenha feito parte da fala de algum dos participantes, porque eu estava jantando agora há pouco, enquanto eu ouvia. Mas, assim, eu como estudante de ciências econômicas, eu tive, desde os primeiros semestres, contato com esse tema de juros, e o debate sempre é feito
a didática é feita em cima dos juros contra a inflação, que se você não aumenta os juros, a inflação aumenta, e se você aumenta os juros, você usa os juros para fazer um controle da inflação. Mas vendo agora também junto com as falas, principalmente sobre a desindustrialização do Brasil, né? Eu acho que é muito mais associado a que a nossa economia é hiperdolarizada, né? A gente não tem um mercado interno próprio que saia do agro, né? E eu queria saber se eu queria propor a pergunta de se uma desdolarização, né, procurar desvincular o nosso barril do petróleo, insumos de tecnologia, todas essas coisas seria um método da gente sair desse negócio de juros contra a inflação e fazer um controle dos preços para a população sem ter que fazer esse aumento dos juros que tanto propõe. Só isso mesmo. Acho que podemos inverter a ordem de começar, então, agora. Podemos conversar com o professor Nilson, segunda, a Facarelli. Pode ir, professor. Pouca coisa. Acho que responder isso. Eu estou de acordo. Existe um grau de dolarização da economia razoável, porque exporta em dólar e importa para pagar em dólar. Mas não chega ao ponto de determinadas economias aí pela América Central, aqui mesmo na América Latina, que tem o dólar circulando internamente, inclusive nas compras internas, etc. Não chega a esse ponto. Dos locais que tem de dolarização, claro, tem como enfrentar. Nós citamos o caso do petróleo. Está dolarizado o preço do petróleo, mas você tem como enfrentar, garantindo que a produção de petróleo necessária para ter o abastecimento interno seja toda refinada aqui dentro do país. E aí você dolariza uma parte da economia. As commodities. Você se exporta a recebe em dólar. Mas não há nenhuma razão econômica para que o preço interno seja também dolarizado. Desde a vez que o governo passa o estoque regulador. Se o governo fizer o estoque regulador, aí pode tranquilamente ter o preço internacional da commodity, do produto básico, e ter o preço interno. Então, são medidas que a serem tomadas, diminui o peso do dólar na economia. Sim, eu concordo com o professor Nilson, que é perfeitamente possível desvincular, por exemplo, o preço do petróleo do dólar. Isso quem diz, inclusive, são os engenheiros da Petrobras, lá na EPET. Somente de 2016 para cá é que está sendo aplicado esse preço dolarizado, como se nós importássemos tudo. Não só dolarizado, como preço de importação. É o preço como se uma empresa lá das Arábias que estivesse produzindo petróleo, beneficiando, o combustível estivesse sendo transportado para cá com todo o custo de transporte, custo de tarifas. Imagina, isso tudo é fictício, isso não está acontecendo. O petróleo é extraído aqui, refinado aqui em grande parte, diminuiu o refino, porque Bolsonaro privatizou várias refinarias e deixou de terminar outras que estavam em construção. Mas isso tudo pode ser retomado.
não é? E nós temos condição de ser 100% autossuficientes em todos os combustíveis. Isso os próprios engenheiros da Petrobras é que colocam. Mas é uma quantidade de medidas adotadas de forma errada, Vinícius, que tem nos levado a amargar esses danos. E você vê assim, a distorção, né? A Petrobras foi agora em 2022 a empresa petrolífera mais lucrativa do planeta. Por quê? Por que ela foi a mais lucrativa, a que mais distribuiu dividendos? Porque ela está cobrando um preço abusivo. Todas as outras petrolíferas cobram preço de custo mais lucro. A Petrobras está cobrando preço de importação, sendo que isso é fictício, o petróleo é produzido aqui. Então, ela está tendo um lucro espantoso, teve um lucro, distribuiu dividendos aí adoidado. Os acionistas, em grande parte, são estrangeiros, né? Os que compraram as ações da Petrobras, em grande parte, são estrangeiros. O governo é um dos acionistas, mas você sabe o que o governo pode fazer com o lucro que ele recebe da Petrobras e de todas as estatais? Por lei, ele tem que pagar a dívida com esse dinheiro. Olha o privilégio do sistema da dívida. Então, o lucro da Petrobras, o que acontecia em tempos passados? Ela não distribuía o lucro todo. O Conselho de Administração destinava uma parte do lucro para investimentos. Foi assim que foram feitas as refinarias, os investimentos, etc. Agora, o Conselho de Administração, composto aí por essas pessoas que não estão nem aí para o Brasil, votam lá e decidem, não vai distribuir tudo. E distribui. Não reinveste na empresa. Então, essa distorção, ela tem que ser retomada. Mas como é que ela vai ser retomada? Se o povo tomar conhecimento do que está acontecendo. E se houver uma mobilização, se houver uma denúncia. Caso contrário, quem está lá se locupletando de bilhões de lucro? Eu mesma fiz um post no dia que foi anunciado esse lucro espantoso da Petrobras, o maior do mundo. Eu fiz um post, lucro da vergonha. Por que lucro da vergonha? Esse lucro da Petrobras é o dinheiro arrancado da população, que está pagando transporte caro, combustível caro, gás de cozinha caríssimo, e sofrendo com a inflação, e ainda por cima com juro alto. Né? Agora, isso aí que você falou, Vinícius, que você estuda, né, nas ciências econômicas, essa coisa, tem juro, tem inflação, tem que subir juro para combater. Isso está na maioria dos livros de economia adotados. Por quê? Porque, infelizmente, o mercado se infiltrou também na academia, no conhecimento, tá? E a auditoria cidadã, por isso é que a gente faz um caminho diferente. O caminho que a auditoria cidadã trilha é o caminho da investigação dos fatos. O que está acontecendo aqui na realidade? Está acontecendo inflação? Aí a gente vai investigar. Quais as causas da inflação? Está lá nos dados do IBGE. E a gente vai verificando. Espera aí, combustível? O IBGE está dizendo que é combustível? Por que combustível? Aí a gente vai pesquisar o que está acontecendo com o preço do petróleo. Você está entendendo? A gente investiga e tudo em fontes oficiais, tudo em dados oficiais. Então, quando você vê que a inflação está sendo fabricada por esse preço de paridade de importação fictício, aumentou combustível, Vinícius, aumentou todos os preços, em cadeia. Essa inflação fabricada, adicionada à inflação de alimentos, o professor Nilson falou muito bem, cadê os estoques reguladores? O governo vendeu os armazéns.
não faz estoque regulador, não aproveita das vantagens. Olha, tem que ser muito incompetente para ter inflação de alimentos num país como o Brasil. Pouco incompetente não consegue, não. Tem que ser muito incompetente. Ou então, muito maquiavélico. É querer confusão. Por quê? Nós temos tudo, gente. Nós temos terra agricultável em abundância. Água doce, a maior reserva do planeta. Nós temos clima favorável o ano inteiro. Temos gente para trabalhar. Então, assim, ter inflação de alimentos no Brasil é uma grande vergonha, tá? E é resultado de uma política agrícola e agrária completamente errada. Aí, nessa circunstância, Vinícius, você chega lá no livro, tem inflação, tem que subir juros. Está errado. Está errado. Está escrito no livro, mas está errado. Não tem nada a ver. Subir juro não serve para combater inflação de preços, que é a inflação que nós temos aqui. Por isso, gente, que o mundo está como está. Não é? O mercado financeiro dominando não só a economia, dominando várias áreas de conhecimento, o que eles fazem? Eles tentam colocar as pessoas dentro de uma caixinha, a pessoa não pode pensar fora daquela caixinha para não perceber a realidade. Porque no dia que nós tivermos uma conscientização, no dia que as pessoas, de fato, perceberem o que está acontecendo e o que precisa ser feito, aí todas essas teorias falaciosas, elas vão derreter. Elas vão virar pó, como essa teoria aí. Né? Então, você vê aqui a nossa dificuldade. O professor Nilson também falou da autonomia, da independência do Banco Central, que eu esqueci de falar. Essa autonomia é um problemaço para a gente. Por quê? A lei foi votada. Apesar de ser inconstitucional, o Supremo passou por cima lá do voto do Lewandowski e manteve essa lei. Essa lei dá um instrumento só para o Banco Central controlar a inflação, o juro. Como é que o Banco Central vai controlar a inflação com juro alto? Não vai controlar, como não tem controlado. O juro já chegou aí num ponto de provocar inanição de grandes empresas, por isso que a Febraban está chiando lá, um setor dela, né, professor Nilson? Um setor da Febraban está chiando, porque grandes empresas estão correndo risco de quebra. Grandes empresas estão chiando. E porque o juro está alto demais. Não é? Queda do PIB, 2 trimestres seguidos aí. Recessão. Agora, tem uma notícia, para encerrar, viu, gente? Tem uma notícia de dezembro de 2021. Quem tiver aí online, né? Acho que todo mundo está online, né? Para estar aqui, está online. Olha aí, digita aí. Você tem que colocar. Deixa eu ver as palavras certas aqui. Você tem que colocar o país em recessão para recuperar a credibilidade. Digitem aí. É uma notícia do Correio Brasiliense de dezembro de 2021. É uma fala do presidente do Banco Central, entre aspas. Você tem que colocar o país em recessão. Ele já vinha subindo o juro. Tem uma live da Auditoria Cidadã em que a gente analisa, disseca essa notícia. Depois vocês podem acessar lá. Tá? É essa notícia aí. Entra nela aí que vai aparecer, entra nesse link aí do Correio Brasiliense. Vai aparecer a foto dele com a frase. Tá? Foi uma atitude deliberada do presidente do Banco Central, gente, isso é gravíssimo. Ele sabia, está dito aí na matéria, ele sabia que subir juro ia colocar o país em recessão. Mas ele falou que tinha que fazer isso e que ele ia levar a Selic onde precisasse. Depois vocês assistem a live
do canal da Auditoria Cidadã, nós fizemos a live para dissecar parágrafo por parágrafo dessa notícia. Eu acho muito importante, Vinícius, você assistir, levar para a sua turma, viu? Porque, olha aí, você sabe o que aconteceu com ele depois aí dessa atitude, que julgou o país em recessão, aumentou o lucro dos bancos e etc.? Ele ganhou um cargo no BIS. O BIS é o considerado o Banco Central dos Bancos Centrais, uma instituição privada que fica lá na Suíça, Basileia, né? Quando vocês veem aí regras de Basileia, é regra do BIS, mas ninguém fala do BIS, né? É uma instituição privada. Link da live tem. Eu vou pegar aqui e coloco aqui em seguida, tá? Eu encerro aqui para dar para o professor Nilson também falar, né? Vou pesquisar o link aqui. Claro. Enquanto pesquisando o link, eu vou para a nossa última rodada de perguntas também. E aí, quem quiser aproveitar esse momento para mandar ou perguntas no chat, ou também já levantar a mão, fique à vontade. São 2 perguntas, na verdade. Mas eu acho que, então, antes das perguntas, eu já vou passar para o Rodrigo Lucas Paulo, que levantou a mão. Em seguida, eu faço... Bom, vou fazer uma pergunta e o Rodrigo Lucas Paulo faz a outra. A pergunta que a gente recebeu aqui é: sempre que tem essa discussão, os estudiosos da área dizem que há uma saída contra os juros altos e seria reconstruir a capacidade estatal. Quais são os caminhos para essa reconstrução? E Rodrigo Lucas Paulo pode entrar e fazer sua pergunta em conjunto? Oi, gente, boa noite. Eu tinha desistido, na verdade, de fazer a pergunta, mas eu vou aproveitar que o Cauê aqui chamou, porque eu fiquei curioso até por toda dessa questão que a professora cita do BIS, né? Ultimamente eu tenho lido alguns documentos do Banco Mundial, eu sou da área da saúde, né, sou psicólogo, né? Tenho estudado um pouco das recomendações do Banco Mundial para a saúde, especialmente a saúde pública no Brasil, por conta de uma portaria que o Bolsonaro aprovou lá em 2019 e que, na prática, copia e cola uma proposta do Banco Central de 2019, né? Aí eu me deparei com um documento chamado O Ajuste Justo, né, do Banco Mundial, que é de 2017. E nesse documento a gente vai dar uma olhadinha assim, além de praticamente dizer o que deveria ser a PEC do teto de gastos, né? Presta uma descrição do que deveria ser a PEC do teto de gastos, ou do que é a PEC do teto de gastos. E vai exatamente dizer que apesar dos juros ter um impacto nas contas, ele não é o problema central, né? O problema central são as despesas primárias, né? Eu digo isso porque é exatamente isso que a PEC do teto de gastos faz, né? Ela congelou as despesas primárias e deixou ali as despesas financeiras como um elemento, o único setor do orçamento que pode aumentar a inflação, né? E agora tem essa discussão aí sobre uma substituição para esse teto de gastos, uma nova âncora fiscal, né, que inclusive o Haddad se demonstrou aí um pouco favorável a um estabelecimento de uma nova âncora fiscal, e eu tenho tido a sensação de que essa discussão sobre a âncora fiscal, além o professor Nilson até já mencionou isso em alguns momentos, de que a âncora fiscal serve mais para frear a economia do que um elemento que ajude a economia, né? Mas com a sensação de que essas propostas são copiadas quase que, grosseiramente falando, um Ctrl-C, um Ctrl-V das propostas do Banco Mundial, né? Que é um grande baluarte aí do neoliberalismo, que é um grande baluarte, assim como o FMI, talvez uma das principais agências internacionais que propagam o ideal neoliberal, né? Isso é para aquele discurso do Estado falido, de que temos que arrochar as contas, etc. e tal. Aí uma questão é, como que a gente pode, frente ao Banco Mundial, construir alternativas para esses modelos, né? Para esse modelo imposto pelo Banco Mundial,
E uma segunda questão, talvez, o banco que é do BRICS, poderia ser uma alternativa de conseguir empréstimo sem ser nesse modelo extorsivo, talvez um pouco até intrusivo que o Banco Mundial implementa, né? A partir do Banco Mundial, o FMI, quando eles, pelo menos até onde eu compreendo, quando eles prestam algum recurso para os estados, também vem como contrapartida a exigência de reformas, né, de neoliberalização dos estados, né? Posso citar, talvez, nesse sentido, o que é a reforma da Previdência aqui no Brasil, que eu acho que cumpre um pouco esse papel, né? Reforma trabalhista, etc. e tal, né? Então, eu acho que é um pouco disso, não sei se eu consegui ser claro na minha pergunta, mas nessas questões de como que a gente faz frente ao imperialismo em suas agências internacionais e também como que a gente pode tentar aqui no Brasil convencer o Haddad, de certo modo, né? Se é possível convencê-lo, né? De que a âncora fiscal, seja ela feita pelo PT ou pelo PSDB, na prática, um elemento de frear a economia brasileira. Obrigado. Muito obrigado, Rodrigo. Só antes de passar, então, acho que eu vou agora ao professor Nilson primeiro, em seguida a professora Fatorelli. Queria lembrar que os links aqui da lista de presença já estão aqui no chat, para quem precisar assinar a lista de presença por conta das horas complementares. Então, pode ser isso, professor Nilson, em seguida a professora Fatorelli. A primeira questão, já está. A primeira questão é qual a alternativa a essa situação que está aí em termos da reconstrução do país. Primeiro, nós temos que ter claro que o país está destruído nas suas instituições fundamentais. O Bolsonaro desmontou boa parte da estrutura econômica, da estrutura social, do meio ambiente, desmontou o país. Então, tem que reconstruir. E para reconstruir, é fundamental você ter o financiamento do que você vai fazer. Eu vou dizer o projeto de financiamento. E por onde é que se deve construir? Acho que primeiro nós temos que botar na cabeça que não se deve tomar medidas estruturais só a longo prazo, tem que começar desde já. E o que são medidas estruturais? Reindustrializar o país, conforme disse a Maria Lúcia, foi desindustrializado. Na década de 80, a indústria de transformação era quase 30% do PIB, e agora não passa de 10%. E exatamente foi desindustrializado, os juros altos contribuem para isso. Os juros altos atraíam capital especulativo externo, valorizava o real, tornava o produto brasileiro, o mercado do Brasil mais atrativo para o capital estrangeiro, e aí ele entrava aqui e dizimava a indústria nacional. Então, tem que retomar a reindustrialização. E lançar um programa de obra, de infraestrutura, para modernizar o país. Isso deve começar certamente pela retomada das obras paradas. Tem mais de 14 mil obras paradas no país, a maior parte escolas e habitação. Então, retomar essas obras paradas, mas tem que lançar logo um programa de obra importante, também tem que tomar medidas concretas para poder reindustrializar. E, para isso, alguém falou aí de mercado externo, o fundamental deve ser o mercado interno. Não só país do mundo que tenha se desenvolvido alavancado pelo mercado externo. Fundamental para desenvolver qualquer país é o mercado interno. Além de ser fundamental, é o que garante a autonomia maior do país. E, para poder fortalecer o mercado interno, aí a composição do salário é fundamental. Estamos de acordo com Bolsa Família, porque tem a situação de miséria profunda que tem no país, tem que ter Bolsa Família, mas o fundamental é gerar emprego e melhorar o poder de compra do salário. Adotar uma política que recompor o salário mínimo. Se você tem uma ideia, o salário mínimo necessário, de acordo com a Constituição, para uma família de 4 pessoas, os pais e 2 filhos, segundo o cálculo de todo mês, está em R$6.000 e poucos. No nosso salário mínimo em torno de 20% disso. Então,
para poder garantir a vida digna, para sair no mínimo de 4 vezes mais que ele. Não estou dizendo que deve aumentar, chegar nesse ponto imediato, mas tem que ter, e sair no horizonte. Então, melhorar radicalmente o poder de compra do trabalhador para melhorar o mercado de terra. Eles se falam, não tem dinheiro. Dinheiro tem. O problema é que ele está sendo mal utilizado ou está sendo drenado para não deve. Uma parte ponderável do dinheiro está indo para o rentista, sob a forma de juros. Então, tem que diminuir essa renda. Outra forma do dinheiro está indo para grandes empresas que recebem incentivos fiscais. Eu já falei que era 450 bilhões o que tem de incentivo fiscal anual, e só seria necessário 150. Então, teria aí uns 300 bilhões de recursos para poder investir. Se conseguir que o recurso da Petrobras, ao invés de ser drenado por acionistas, que seja canalizado para o investimento. E assim por diante. Então, dinheiro tem que ver como tirar de cada um desses lugares. Bem, então, acho que a reconstrução alternativa tem. Não fala alternativa. A questão mais importante é tomar a decisão de fazer, e o Lula parece estar empenhado em fazer. Não sei até onde ele vai, mas pelo menos aparentemente está empenhado em fazer. Essa questão de se o BRICS pode substituir o Banco Mundial no financiamento do investimento. E bem, o mundo está vivendo uma transição geopolítica. Os Estados Unidos vinham em declínio econômico, relativo, e assim, a ascensão. A China já está praticamente ultrapassando os Estados Unidos. E se for medir pela paridade do poder de compra, já ultrapassou. Se for medir pela critério convencional, está próximo de ultrapassaria em 2027, mais ou menos. E isso levou os Estados Unidos a desencadear a verdadeira guerra contra a China. Começou como guerra de guerra comercial e está esquentando para provocar a China para outro tipo de guerra. Na verdade, a guerra contra a China, porque o Estados Unidos está em declínio. E uma fera em declínio, ela é uma fera acuada. Então, tenta agir com terrorismo, com as ações na área econômica e tal. Bem, esse é um clima que favorece esse clima de transição geopolítica, que a China que cresce de maneira ascendente, os Estados Unidos estagnado, é um clima que é bom para a economia brasileira. Então, lá em 29 e 30, numa situação parecida como essa, o Getúlio deflagrou o processo de industrialização do país. Então, você tem duas formas de se comportar diante dessa situação de tensão mundial diante da crise. Uma é internalizar a crise, adotar medidas internas que internalizam a crise. O que é adotar medidas internas que internalizam a crise? Para praticar juros altos. E outra forma é aproveitar a crise para romper com as amarras e promover o desenvolvimento, que é o que já tudo fez. É o que o caso não deve fazer no momento atual. Ao invés de aceitar a ditadura fiscal e imposta pelo rentista, que quer impor juros altos, que querem impor também que o fisco gere superávit primário para poder cobrir. Então, essa é a verdadeira ditadura fiscal dominada por esse setor dos rentistas da oligarquia financeira. Tem que romper com essa oligarquia. E tem que retomar o desenvolvimento. Bem, e nesse sentido, a China vem montando uma alternativa que elas chamam de futuro compartilhado, um esquema que financia economia de desenvolvimento, ela ajuda a financiar para industrializar, deve fazer isso com cuidado necessário. Se a China vem implantar alguma coisa no Brasil, tem que repassar tecnologia. Isso é fundamental para poder manter a autonomia do país. E dentro dessa estratégia geral do futuro compartilhado,
que é um futuro sem conflito, e todo mundo se beneficiando, ao invés de só o núcleo hegemônico se beneficiar. O BRICS é uma alternativa, que ainda não está no nível que poderia estar, mas está sendo construído. Está sendo construído, eu acho que é fundamental ter o BRICS. Né? E nós temos aqui o nosso BNDES, que foi feito para financiar o investimento produtivo e o investimento em infraestrutura, foi sendo desviado recentemente para financiar privatizações, para financiar empresas estrangeiras, e ele não podia financiar empresas estrangeiras. Então, eu acho que o BNDES tem que voltar às suas origens, concentrar os recursos no investimento, no financiamento de atividades produtivas nacionais. Bem, mas eu tenho muita fé no futuro. Eu acho que muita gente fica achando ruim, só reclamam. Eu estou doente, mas não parei de trabalhar, não parei de fazer as coisas. E vou seguir fazendo, e confio muito nessa juventude que também está cumprindo e vai cumprir ainda mais um papel importante nesse momento. Peraí. Muito obrigado. Pode ir, professora. Sim, complementando, o professor Nilson já falou, eu queria elogiar o Lucas, Rodrigo Lucas, né, pela pergunta. Foi muito importante a pergunta, Lucas, você trazer a questão do Banco Mundial. O Banco Mundial é um dos braços do BIS. Como é que é a estrutura quando a gente fala do poder financeiro mundial? Não é nenhuma mão invisível, não. É muito bem organizado, articulado esse poder para mandar no mundo como manda, inclusive para criar essas teorias falaciosas como essa aí de que para combater inflação só pode subir juros, mas nada mais. Isso tudo vem desse poder financeiro. Como é que ele é estruturado? A cabeça é o BIS, uma instituição privada. Imagina, uma instituição privada que fica lá na Suíça. O BIS tem os seus tentáculos. O FMI é um braço do BIS. O Banco Mundial é outro braço do BIS. E os bancos centrais. Por isso que eles querem os bancos centrais ou privados ou independentes. Tem um artigo na página da Auditoria Cidadã, vocês podem procurar lá, o BIS e o sistema da dívida. Porque aí vocês vão ler de uma forma mais didática. Da nossa companheira Lujan, lá do núcleo da Auditoria Cidadã, no Espírito Santo, ela é advogada, fez um artigo bem legal. A estrutura do banco, cada um tem um papel, tá? Qual que é o papel do Banco Mundial? Ele oferece empréstimos com uma cara super simpática. Se você olhar os empréstimos oferecidos pelo Banco Mundial, é na área da saúde, da educação, do saneamento, é só coisa bacana. Só que quando você vai olhar, primeiro que o dinheiro que o Banco Mundial empresta é quase nada. O que ele empresta é o custo do projeto que ele faz. Ele faz um projeto lá, e esse texto, por exemplo, eu conheço esse texto que você citou, Ajuste Justo, eles cobram para fazer isso. Isso aí faz parte do empréstimo, entendeu? Por que eu conheço esse texto? Na época agora da PEC 32, a proposta de reforma administrativa, que na verdade era um desmonte do Estado, que o Bolsonaro e Guedes apresentaram ao Congresso, eles não tinham fundamento. Aí foram pressionados. Quais os estudos, né, que comprovam que essa reforma é necessária? Que esses números aqui, da onde vem isso aqui? Aí eles apresentaram, o Guedes apresentou 2 estudos do Banco Mundial, esse Ajuste Justo e um outro. Aí a gente estudou esse documento inteirinho. Tem uma parte lá, sabe o que eles propõem para diminuir o gasto com saúde?
Você falou muito bem, eles falam que o que tem que fazer é reduzir gasto primário. Gasto primário são os gastos com serviços públicos e os gastos com a estrutura do Estado. Você sabe o que o Banco Mundial teve coragem de colocar no documento como sugestão para reduzir o gasto com saúde? Que o SUS não fizesse procedimentos complexos. Então, assim, o SUS não ia poder mais fazer cirurgia e nenhum tratamento complexo que custasse dinheiro. Só ia poder fazer, assim, entregar ali um remédio para gripe, um remédio para febre, mais nada. Olha se isso é redução de gastos. Isso não é desrespeito. Isso é querer matar a população brasileira que não tem acesso à saúde privada, não tem como pagar. Se o SUS não tiver tratamento complexo, essas pessoas estão condenadas a morrer, se elas adoecerem. No caso da educação, o Banco Mundial teve coragem de dizer que, para economizar, tinha que colocar 100 alunos em sala de aula. Isso ele estava falando de ensino básico. Como é que você vai alfabetizar um professor ou uma professora? Vai alfabetizar 100 crianças? Entendeu? É um desrespeito. Gente, tudo isso tem que ser desmascarado. É um absurdo o governo brasileiro se submeter até hoje a políticas do FMI e do Banco Mundial, que desde que entraram aqui, a gente só vem descendo a ladeira. Desde a década de 80, que quando houve a maior interferência do FMI, na crise da dívida, que foi provocada pelos próprios bancos internacionais, que elevaram os juros de 5% para mais de 20%. Então, a crise lá dos anos 80 foi provocada principalmente pela alta unilateral dos juros. Isso está no relatório de Fernando Henrique Cardoso, quando ele era senador. Tá? Depois não foi à toa que, quando ele assumiu a presidência, ele falou para esquecer tudo que ele tinha escrito, né? Está lá no relatório dele. Então, gente, hoje eu falei muito, eu estou tossindo. Então, pessoal, a gente tem que desmascarar isso aí. Olha, esse negócio de falar que o juro não é problema e que o problema é gasto primário, é por quê? Porque o que eles querem é continuar entregando muitos juros para o setor financeiro que eles defendem, né? Nós fizemos aqui no Brasil, só para encerrar, vou falar só mais esse dado. Eu fico ansiosa, querendo passar tudo para vocês, mas a minha voz não está aguentando. A gente vai fazer outras reuniões, vocês também vão acessar mais os sites da auditoria, vão pegar lá o que a gente já tem pronto, para ter mais estudantes, mais jovens nessa luta. Nós fizemos, gente, 20 anos de superávit primário, de 1995 a 2014. O que é isso? Gastamos menos do que arrecadamos, tá? Essa sobra, durante esses 20 anos, de 95 a 2014, somou R$1 trilhão. Esse superávit não foi fácil, não, foi sacrifício, tá? Sacrifício brutal. Qual era a justificativa? Manter equilíbrio na trajetória da dívida. Mas espera aí, o que aconteceu com a dívida nesse período? A dívida interna federal, ela era 86 bilhões de reais lá em 95, 86 bi, e ela chegou a 4 trilhões no final de 2014. 4 tri. Espera aí, se nós produzimos superávit primário, o que significa isso? A dívida não subiu por causa da gastança financeira. O professor Nilson falou isso uma hora. Não é o gasto primário que provoca a dívida. Não é mesmo. Os dados mostram isso. 20 anos de superávit primário e a dívida explodiu de 86 bi para 4 tri. Por que a dívida explodiu? Porque o que faz a dívida crescer são os mecanismos financeiros que geram dívida sem contrapartida, como a Bolsa Banqueiro, cobertura de prejuízos do Banco Central
e outros mecanismos, e principalmente juro abusivo. Isso é que faz a dívida crescer. Aí vem o Banco Mundial e fala que a dívida não é problema, que o problema é o gasto social. O que adianta cortar gasto social agora, essa nova regra fiscal? O que adianta? Tem que falar isso para o ministro Haddad. O que adianta conter o gasto social num país tão carente como o Brasil, se o problema não está no gasto social? O problema está e sempre esteve do lado financeiro. O gasto financeiro ficou fora do teto de gastos. Nunca foi abrangido pelo teto de gastos. Fica fora do cálculo do superávit. E é aí que está o problema. Então, gente, nós só vamos mudar isso com muita pressão. E para fazer pressão, as pessoas têm que ter consciência, têm que estar entendendo o que está acontecendo. Nesse sentido, a Auditoria Cidadã vem se esforçando, até perder a voz. A gente está se esgoelando para contribuir, para passar o que a gente tem descoberto, porque é nisso que a gente acredita, numa solução que virá da base da sociedade para cima. E essa base da sociedade ela tem que estar consciente. Quando a gente conseguir construir uma pressão forte, a gente vai gerar um constrangimento, entendeu? Essas falácias, dessas teorias, dessas questões aí que o Banco Central fala, que o FMI fala, isso tudo vai ficar tão desmoralizado, que terão vergonha de colocar isso em prática, não é? E também, vocês que hoje são jovens, daqui a pouco vão estar dirigindo esse país. Vocês é que são a geração que vai assumir daqui a pouco, né? Então, assim, eu fico muito feliz quando eu recebo um convite de estudantes, como esse que Cauê nos fez, né, Cauê? E fico muito honrada de ter tido esses momentos aqui com vocês. Espero ter contribuído, espero ter instigado vocês a seguir o que a Auditoria Cidadã tem produzido, porque a gente produz para isso, para a sociedade, né? E nos apoiem lá na campanha pelo limite do juro, tem que virar lei, CPI do Banco Central, frente parlamentar pela auditoria da dívida, pelo limite do juro, tem várias ações aí que vocês podem apoiar para fortalecer a luta. Muito grata. Eu queria agradecer muito a presença dos dois. Foi basicamente uma aula pública o que a gente teve aqui nesse momento. Muito importante poder conseguir fazer esse tipo de debate. Queria agradecer muito a disposição do professor Nilson, da professora Fatorelli, apesar do avançar do horário, e dizer que a gente está com esse compromisso sim, viu, de continuar esse debate, de aprofundar mais essa discussão. Inclusive, a nossa disposição de fazer esse debate foi fazer justamente antes da manifestação que vai ter na frente do Copom. Estão sendo convocados atos a nível nacional para ir na frente do Copom no dia da reunião, na frente do Banco Central no dia da reunião do Copom. Então vão acontecer em vários estados, e a gente tem discutido muito para intensificar cada vez mais essa luta dentro da Uni, porque se a gente quer discutir realmente investimento em educação, realmente o que o Lula tem chamado da responsabilidade social, sem dinheiro em caixa, sem reconstruir o país e conseguir andar com as próprias pernas, a gente não consegue. Não tem como, é impossível que a gente avance. Então, é bom saber que a gente pode contar com o aprendizado e com a parceria de pessoas como o professor Nilson e também sua, Fatorelli. Foi muito importante esse debate de hoje. Assim que em qualquer momento eu estiver em Brasília junto com o presidente, vou pedir para a gente dar uma passadinha por aí também, mas que a gente vai continuar nessa pressão e pode ver na gente um aliado enquanto uma forma de ajudar a organizar. Desde a época que eu já era presidente da UNES de São Paulo, a gente já fazia manifestações contra os juros altos, e eu acho que é uma coisa que ficou bastante evidenciada agora, que tem sido falado cada vez mais. Então, acho que a nossa função social é pressionar, né? Já dizia, quando eu fui nesses dias numa atividade da UNE, que um deputado disse que governo é igual feijão, só funciona bem se estiver sob pressão. Então, que a gente faça a nossa parte da pressão
para garantir que essa manifestação seja parte dessa pressão. Então, eu queria agradecer muito a presença dos dois e queria já encerrar aqui, por conta do nosso avançar do horário, e agradecer a presença de todo mundo que está por aqui também, não esquecerem de assinar a chamada e dizer que logo, logo a gente se encontra novamente, seja presencialmente ou seja em mais um debate online para a gente poder aprofundar essas discussões. Muito obrigado, viu, gente? Forte abraço. Tchau, tchau. Abraço. Obrigado, gente. Obrigado, professores. Tchau. Tchau, tchau, pessoal. Boa noite. Boa noite. Valeu, Maria Lúcia. Grata, professor Nilson. Prazer.